Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, onde será debatido o assunto de grande importância, a conscientização do suicídio, quero convidar o palestrante Amaury Leiro Júnior. Primeiro, agradecer à vereadora Luciene por ter convidado a fazer parte dessa sessão especial, que para mim e para diversas pessoas é mágica e importante, né? O Setembro Amarelo, ele não deve ser apenas um mês de lembrança ou um mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. O suicídio no Brasil, né, ele tem aumentado completamente, mais do que outras situações, como juntando AIDS, câncer, essas doenças que estão matando, que no século XXI estão aparecendo, né, em números exorbitantes. Em relação ao nível mundial, o suicídio está em a terceira causa de morte entre pessoas, né? O suicídio está em terceiro lugar de mortes. Olha só a situação. Como começou o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo começou em 1994. Mike, filho do casal com apenas 17 anos, se matou. Mike é conhecido por sua personalidade caridosa e por suas habilidades mecânicas. Restaurou o seu Mustang 68 e pintou de amarelo. Mike amava esse carro, Mike amava a mecânica. Mike era uma pessoa extrovertida. Mike, ele tinha sempre aquele aspecto de segurança. Ele passava segurança, passava alegria, passava felicidade para todos aqueles que o acompanhavam e a rodeavam. Certo? Entretanto, infelizmente, aqueles próximos de Mike não viram os sinais e o fim da vida do garoto chegou. No dia do funeral dele, uma cesta de cartões de fitas amarelas presas a eles estavam disponíveis para quem quisesse pegá-los. Foram mais de 500 papéis junto com essas fitas amarelas que a família e os amigos simplesmente distribuíram no seu funeral. Então, assim, gente, a situação foi tão grande, se proporcionou tão grande, que naquela época, naquele país, se engrandeceu. O país começou a receber essas fitas amarelas, essas mensagens dizendo que não estavam sozinhos, que aquelas pessoas não estavam sozinhas, e simplesmente médicos, psicólogos começaram a receber cartas de pedidos de ajuda, né? Então a OMS em 2003 instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para a prevenção, para representar este sentimento, certo? Aí eu pergunto a vocês, né, a diretora do Benjamin Maranhão, ao coordenador do CAPS, vocês sabem, as pessoas também, vocês sabem o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Ou a tentar ao suicídio, tentar dar fim à sua vida? Vocês sabem? A gente também não sabe. São coisas aleatórias. São coisas que a gente menos espera. Simplesmente acontece. 90% dos casos dos suicídios estão ligados a doenças psíquicas, certo? Essas doenças não quer dizer que 100% de pessoas que tentaram suicídio foram pessoas que tinham algum tipo de transtorno. Mas 90% das pessoas que têm a tendência suicida, que têm a ideia suicida, a idealização,
A idealização suicida não quer dizer que eles tenham depressão, os 10%, mas 90% são pessoas que têm depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtorno de ansiedade generalizada e dentre outros transtornos também, né? Pessoas, hoje em dia, a nossa sociedade, vereadora, a nossa sociedade está completamente afetada por este meio. Enquanto eu estou conversando, tem 3, 4, 5 pessoas utilizando o celular. É um meio automático da sociedade. A sociedade não consegue ficar sem isso. Não consegue. Ah, eu estou triste, vou postar. Ah, eu estou alegre, vou postar. Então, assim, é uma coisa muito triste. O que leva uma pessoa a tentar contra a própria vida? Como ajudar alguém que tentou suicídio? Nesse mês, com o intuito de abordar um tema delicado, mas que, de acordo com autoridades no assunto, precisa ser discutido e prevenido. Com este objetivo, foi criada a Campanha Nacional de Setembro Amarelo, pela CVV, certo? Que foi, se eu não me engano, foi em 2015, também no dia 10 de setembro. A depressão, transtorno de ansiedade, tristeza profunda, decepção, problemas financeiros, familiares, comportamento na internet, que eu acabei de falar, né? E nas redes sociais, a análise de especialistas e os tratamentos adequados para um dos problemas que mais preocupa a organização, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Gente, eu fiquei tão eufórico em conversar a palestra que eu não me apresentei. A vereadora, a presidente da sessão, ela já me apresentou, mas eu deveria ter me apresentado formalmente, porque muitos não me conhecem, certo? Eu sou Amaury Leiros, sou assessor parlamentar desta casa, sou graduando em Psicologia pela Faculdade Três Marias, certo? No dia 25 de setembro agora, participei de uma palestra com a mesma temática, que é conversando sobre Setembro Amarelo, que são as prevenções, os tabus, como identificar as pessoas que estão tendo esse problema tão grave, que é o pensamento e a idealização suicida, certo? Não, o vídeo. Entendeu? Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo uns aqui com 16 anos me mandando, eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Vem perguntar uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje está varrendo o quintal, que até hoje está catando latinha na rua para sustentar os bisnetos. Vem perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas sei os dela. Gente, isso é influência digital. Eu acho que em respeito, ele não teve respeito às pessoas que têm a idealização suicida, ou que já tentou suicídio, ou quem tem depressão. Ele não tem respeito às pessoas. Esse mesmo influência, né? Ele falou de Whindersson Nunes. Disse que o Whindersson Nunes ele fez uma postagem, kkkk. E ele, ironicamente, disse que o Whindersson Nunes não parecia estar com depressão, porque ele estava rindo. Certo? Então, assim, essas pessoas eles chamou, né, essas pessoas que simplesmente têm essa situação, têm essa condição de idiotas, de imbecis, pessoas fracas. Onde uma criança de 12 anos não viveu a vida, no entanto, tentam se matar. E pessoas com 67 anos teve êxito em sua vida, certo? Gente, essa pessoa é infeliz, né? Como ele viu que repercutiu mal para ele simplesmente disse, ele foi, usou as mídias sociais e disse que ele foi interpretado completamente mal. Como é que a gente vai interpretar uma pessoa que chama um ser
que está com problema de imbecil. Você está com depressão e eu digo, você é um imbecil. O que é que você vai achar? Você vai ficar triste. Você vai ficar desmotivado. E o que é que pode acontecer com você? Simplesmente suicídio. São essas situações que essa pessoa pode fazer muitos irem, muitos. Mas essa pessoa, ela não me representa em lugar nenhum. Certo? Eu acho o influencer, o Whindersson Nunes, uma pessoa maravilhosa, que ele conseguiu uma pessoa que fazia todo mundo rir, e faz. Mas em um momento de sua vida, em um momento de fraqueza, que todo ser humano, eu, você e qualquer um, pode ter. Certo? Então, assim, gente, só para completar, eu vou repetir o que ele disse. Eu vejo aqui meninos de 16 anos falando, eu quero me matar. Vai se matar por quê? Você nem começou ainda, idiota. Então aqui, é cada vez mais comum crianças comecem a utilizar celulares e redes sociais em fases iniciais de desenvolvimento. Essa rápida familiarização. De 0 a 7 anos, todas as crianças que convivem e vivem alguma situação que seja traumatizante, que seja de lembrança, que seja de qualquer coisa que faça abalar, para bem ou para mal, fica registrado até o último dia de sua vida. Não sabia. Certo? Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Informação importante, eu não sabia. Parece que não, mas a gente, o ser humano... E outra coisa também, que não tem a ver ao assunto, mas ao mesmo tempo é bom a gente alertar, porque tem uma amiga nossa aqui que passou por um momento difícil, né? O primeiro sentido humano na sua formação do feto até o nascimento, a sua primeira formação do sentido é a audição. E a última é a audição. Aquelas pessoas que estão simplesmente em coma, elas estão nos escutando. A gente pensa que não, mas elas estão nos escutando. É o único sentido que fica aberto. É aberto, é a audição. Então, quando vocês tiverem amigos, colegas, filhos, filhas, que vocês forem visitar, não fale nada negativo, fale tudo positivo. Que ela vai sair disso, que ele vai sair disso. Que é para melhorar o ânimo da pessoa. Existe também uma psicologia onde os psicólogos, eles vão até as pessoas que estão em coma e eles conversam com o psicólogo. O psicólogo conversa com a pessoa que está em coma. Então, assim, com a tecnologia desde cedo, é consequente do estado atual de nossa cultura e dos processos comunicativos que evoluem em alta velocidade. Por mais que isso traga benefícios, existem efeitos colaterais relacionados ao uso destas ferramentas, especialmente entre os mais jovens. Há estatísticas que revelam o uso de celular e suas ferramentas que acrescentem as taxas de suicídio. Além disso, foi mensurado o impacto que as redes sociais podem ter nas interações sociais de crianças e adolescentes. Crianças, uma autoimagem altamente baseada na opinião alheia. Sendo assim, interações sociais têm um papel muito relevante na criação de identidade do jovem, certo? O jovem, ele cria com aquela situação frustrante de querer querer ter like, querer ter visualização. Eu não tenho visualização no meu Instagram, eu não tenho visualização no Facebook. Eu sou uma pessoa feia, sou uma pessoa mal amada, sou uma pessoa que não tenho amigos, certo? Isso tudo através da interação das redes sociais. A interação sociais tem um papel muito relevante na criação de identidade do jovem. O cenário atual é que o adolescente refere-se a comunicar pelas redes sociais, impossibilitar o contato humano, onde é possível a percepção das emoções do próximo.
fazendo com que os jovens não tenham um apoio bem-sucedido frente a seus problemas. As pessoas, elas divulgam em suas redes sociais, né? Divulgam em suas redes sociais: eu não estou bem, eu estou só, eu queria viajar e não voltar mais, eu queria dormir e não acordar mais. Isso é doloroso, mas é a realidade. Quando você escuta uma situação dessa, o pai, a mãe, o tio, a avó, o avô, a sobrinha, o primo, eles não sabem o que está acontecendo com esse jovem. Pelo grande potencial de alcance social da internet, alguns conflitos podem ser ampliados por ela. Ocorre a invasão da privacidade e a exposição de pessoas que não gostariam de estar nos holofotes. Portanto, é necessário que os pais estejam atentos à saúde emocional das novas ferramentas de comunicação. Não isole as crianças, fazendo com que elas sintam-se sozinhas, sem ajuda e desmotivadas em idades prematuras. Aí vamos entrar no ponto crítico que aconteceu, acho que em 2017, que foi o jogo virtual Baleia Azul. Acho que a maioria das pessoas aqui viram a situação do jogo, né, do Baleia Azul. Era praticado em comunidades fechadas nas redes sociais, como com Facebook e WhatsApp, e instiga os participantes, em maioria adolescentes, a cumprir 50 tarefas, sendo a última delas o suicídio. Pelo menos 3 mortes suspeitas estarem relacionados ao suposto jogo. Pelo menos 4 casos suspeitos, todos envolvendo adolescentes que praticaram o jogo no estado. A Polícia Federal busca os envolvidos com o jogo. 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. Assim, só estou vendo aqui o vereador Netinho Figueiredo, que é da Comissão da Educação, né, Esporte, Cultura e Lazer também. E ele é representante na situação. Sim, desculpa, o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Diego Jacinto. 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente do bullying. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, 10 crianças e adolescentes são alvos de piadas e boatos maldosos, além de serem excluídos pelo programa. Dados de relatório que mostram 17,5% dos alunos brasileiros, na faixa dos 15 anos, sofreram algum tipo de bullying, pelo menos algumas vezes ao mês. Now, a imagem. Essa criança está solitária na parede, onde os outros estão rindo. Eu tive a responsabilidade de ocultar as imagens, a face dessas crianças, para não conter a exposição. Eu vou ler o que aconteceu nessa história. Te elegem a pessoa mais feia da turma no ensino fundamental. Insiste com os apelidos que nunca foram engraçados. Fala do seu cabelo, da sua pele, do seu corpo, do que você veste, da sua família. Tramam brincadeiras que te ridicularizam em público, para te mostrar que você é menos, que não é um deles. Você passa a se sentir mal o tempo todo, ansioso, sufocado, mas ainda nem entende direito o porquê. Você aprende a se odiar e chegar no ensino médio com vergonha de si. Lá você passa os 3 anos mais confusos da sua vida. Excessos de informação, de decepção, de falsidade, de choro. Conflitos com amigos, com família, com os próprios sentimentos, conflitos consigo mesmo. Sensação de impotência, apoio em lugar nenhum. Chega ao Enem e da pele para dentro você ainda é uma bagunça, tentando consertar o rumbo psíquico do ensino fundamental, vendendo a saúde para não frustrar os pais, tendo toda a sua saúde resumida e esconder o que sente. O sorriso é sempre o mesmo, o espelho ainda machuca, se você se defenderá do jeito que dá, mas por dentro é só angústia, ansiedade e medo. Medo de ser
Medo de não saber se você é uma pessoa incrível ou um lixo que te falam. Não é normal. Era para ser escola, mas cria uma fábrica de distúrbios, ansiedades, depressão e suicídio. O que para você é brincadeira, para os outros é sofrimento, que sangra todo dia, que tortura, que deprime, e tem gente que desiste, que só quer um ponto final. Não diga, nesse dia não adianta chorar, fazer camisa, nem dizer que não sabia, porque mãos sujas não são as dele, sim as nossas. As nossas escolas do nosso Brasil, não estou falando de Bahia não, estou falando do Brasil, ela não é preparada, ela não tem preparação psíquica, não tem preparação psicológica, onde principalmente nas faculdades, principalmente a federal, onde eu fazia letras, eu era pressionado pelos professores, chamado de incapaz, certo? No ensino médio eu fui um aluno exemplar, certo, mas com pressão. Existe uma série que eu não sei falar em inglês, que se chama 13 Razões Porquês, disponível na Netflix. Elenca uma série bem pesada, que eu acho que romantiza o suicídio, certo? Essa série, ela romantiza o suicídio, porque ela mostra claramente Hannah se mutilando dentro de uma banheira e se mata. Durante a exibição da primeira temporada dessa série, mais de 1.000 pessoas no Brasil se mataram. 1.000 pessoas. Inclusive proibido em alguns países, né? E inclusive proibido em alguns países. Vamos falar um pouco do nosso país. Mesmo sendo o país da América Latina com o maior índice de depressão, de acordo com a OMS, a depressão ainda é vista como um tema desconfortável, principalmente pelos jovens que sabem pouco sobre a doença e sentem vergonha de abordar o assunto. A constatação é da pesquisa Depressão, Suicídio e Tabu no Brasil, um olhar sobre a saúde mental aplicada pelo IBOP. Conecta 2.000 brasileiros a partir dos 13 anos de idade, residentes em diferentes regiões metropolitanas do país. O tratamento é visto de desconfiança. A pesquisa também mostrou que os mais jovens não acreditam no tratamento da doença e resistem a ele. Entre os indivíduos de 13 e 17 anos, 34% declaram que não tomaria antidepressivos. Mesmo que o médico prescrevesse o tratamento, entre os jovens de 18 e 24 anos, esse número ficou em 23%. O suicídio ainda é tratado como tabu. As conclusões da pesquisa chamam a atenção especialmente em um contexto em que a taxa de suicídio no país tem aumentado entre jovens. Segundo a OMS, mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais e, portanto, pode ser evitados se as causas forem tratadas corretamente no Brasil. 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, o equivalente a uma pessoa a cada 45 minutos no Brasil, 40 segundos no mundo. O estigma, particularmente, é um torno do transtorno mental e suicídio. Faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar a própria vida ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda e, por isso, não recebam auxílio que necessitam. A prevenção não tem sido tratada de forma adequada, devido à falta de consciência do suicídio, com um grave problema de saúde pública. Em diversas sociedades, o tema é tabu e, por isso, é discutido abertamente até o momento. Apenas alguns países incluem a prevenção ao suicídio entre suas prioridades de saúde. Suicídio, gente, a gente está falando aqui sobre a estatística, só para elencar, sobre a estatística de pessoas que cometem suicídio no Brasil e no mundo, mas vamos falar de uma situação que a gente pouco conhece, né? O suicídio entre profissionais da segurança pública.
O Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção, a GEPESP, divulgou um relatório inédito onde mostra que os números de suicídio entre agentes de segurança no Brasil mais que dobrou em 2018, no ano passado. Na própria Polícia Militar, os suicídios consumados e as tentativas de suicídio se destacaram na Polícia Civil. O homicídio seguido por suicídio, quando o policial mata sua companheira, seu companheiro, e depois se suicida. Certo? A categoria de análise que teve maior representatividade dos 25% dos casos relatados. As mortes de policiais civis por causa de causa indeterminada ocorreram a 12%, o terceiro maior percentual do total. A maioria das vítimas é do sexo masculino, com idade média de 39 anos e exerce funções operacionais. Tem uma série muito interessante da Globoplay que fala sobre sessão de terapia. Como agora no Setembro Amarelo ela está disponível gratuitamente, fala sobre cada episódio é uma sessão terapêutica. A de ontem que eu assisti, foi a sexta, foi de um policial atirador que simplesmente ele era egocêntrico, né? Para ele estava tudo ok, tudo certo, ter matado o assassino, mas ele não conseguia aquela parte traumatizante dele, que a bala bateu na parede e bateu na criança. Ele ficou sensibilizado por ter matado a criança, mas não um bandido. Vamos falar sobre o suicídio aqui na Paraíba. Em 2019, até o mês de agosto, a Paraíba registrou 120 casos de morte por suicídio. 16 desses foram registrados em João Pessoa, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. O órgão também registra as ocorrências de tentativas de suicídio e no mesmo período foram contabilizados 496 casos das chamadas lesões autoprovocadas, mutilações, cortes no braço, corte em diversos tipos. Agora uma parte pessoal, vereadora, que aconteceu no dia 25 comigo. Em uma visita técnica pedagógica no MOL, que fica no DML daqui de João Pessoa, fomos fazer uma aula prática onde tinham pessoas, né, que lá são tratadas de matéria e não corpos, que simplesmente estavam lá para a gente analisar. Eram 6 corpos. Desses 6 corpos, 2 pessoas tinham cometido suicídio. Um homem de 35 anos se enforcou. Após sair do presídio, com a tornozeleira, ele se suicidou. Enforcado. Ele estava aqui. Aqui tinha uma criança, vamos dizer uma criança, 17 anos, vereadora, 17 anos, que também se enforcou. O namorado acabou com ela num dia, no outro ela se enforcou. E quando a gente estava saindo, vereadora, quando a gente estava saindo do Nulopes, estava chegando mais 2 corpos de suicídio. Foram mais de 8 corpos que chegaram no Nulopes por suicídio. Imagina, da terça para quarta a gente já tinha mais de 8 corpos. É doloroso, né? Gente, uma coisa que é bem interessante também, que isso machuca bastante as pessoas que têm depressão. Ouvir mais e falar menos. Frases que não devem ser ditas a alguém que te procura e der sinais que pensa em suicídio. Além de oriundos a oferecer ajuda, jamais diga frases que podem piorar o sofrimento. Sua vida é melhor do que de muita gente. Não existe disputa para quem sofre mais do que o outro. A sensação é de desesperança. É de individual e intransferível. Certo? Eu não posso dizer que eu sofro mais do que ele ou ele sofre mais do que eu. Cada um sofre do seu modo. Sua vida é melhor do que a minha, de muita gente.
A pessoa que está com depressão, idealização de suicídio, simplesmente vai dizer, então, eu sou egoísta, e se mata. Essa é a palavra. Pense positivo. Caramba, eu estou tentando. Isso dói. Se você confia em Deus, você cai na real. Não querendo entrar em religião, mas isso dói para uma pessoa que tem depressão ou transtorno afetivo bipolar. Mas por que você está pensando em se matar? Não é para perguntar isso. Então, gente, é o seguinte, é uma coisa bem complicada a gente falar sobre o suicídio. Familiares e amigos podem ajudar. Os familiares podem e devem falar sobre o assunto. O objetivo é tentar avaliar o que está se passando com a pessoa, mas nunca em tom de interrogatório. A gente nunca deve interrogar as pessoas que estão se sentindo deprimidas, né? As pessoas que estão com depressão, as pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, primeiramente, e também as pessoas que estão com ansiedade. Se a pessoa está com ansiedade de algo, você fica pressionando a pessoa, entendeu? Com essa pressão pode acelerar o pensamento suicida dela. O desejo de se matar precisa deixar de ser tabu para ser sintoma de sofrimento psíquico. É preciso ter disponibilidade para mostrar que nos preocupamos de verdade. É fundamental ouvir com atenção e respeito, sem julgar ou censurar e sem prelações morais ou religiosas. É preciso respeitar a dor do outro, muitas vezes podendo achar a motivação banal, mas cada um sente e se sente angústia com as coisas de forma particular. Na Policlínica Benjamin Maranhão, o atendimento de pessoas com problemas aleatórios referente à psiquiatria são 400 atendimentos ao mês. Imagina só quantas pessoas, são 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. 400 pessoas são atendidas ao mês. É muito. É muito. É muito. A gente pensa que 400 para 100 mil é muito. Na psicologia são 450 pessoas. Uma sessão terapêutica é de meia hora a 1 hora, dependendo do paciente. E o número é enorme, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho uma base do CAPS também, que 2011 a 2016 foram 22 suicídios do sexo masculinos e 6 femininos, de 2011 a 2016. Então, assim, é um número pequeno para a nossa 2018, cidade. Amauri? De 2011 a 2016. 2018. 2018? Desculpa. Retificando 2018. Então, assim, é um número pequeno para a nossa cidade. Mas, quando o GEMOL vem buscar o corpo em casa, ele não passa pelo CAPS. Vai direto para o NUOP. Então, esse número aqui é o que eles têm registrado, que o CAPS tem registrado. Mas os números que eu dei, que foram 120 de janeiro a agosto de 2019, eles não me repassaram os anos anteriores, mas repassaram para desse ano, de janeiro a agosto, foram 120 pessoas que se mataram, né, na Grande João Pessoa. Só 16 desses 120, só 16 foram em João Pessoa. O resto foi na Grande João Pessoa. Então, às vezes, nem muitos passam pela Policlínica, nem muitos passam pelo CAPS. Vocês já notaram, eu não sei vocês já notaram que uma pessoa que ela tem depressão, uma pessoa que tentou suicídio, ela tem tatuado ponto e vírgula? Não? Não, nunca notei, hein? Pronto. O ponto e vírgula tatuado no corpo é um movimento que mostra amor e esperança a quem tem tendências depressivas e suicida. Originalmente, quem se identifica com esse objetivo desenha um ponto e vírgula em um lugar de seu corpo e compartilha em redes sociais. Mas por que o ponto e vírgula?
Um ponto e vírgula é usado quando um autor pode terminar uma frase. Uma pessoa pode terminar uma vida. Eu vejo a tatuagem, mas não sabia o significado dela, né? Um ponto e vírgula é usado quando o autor pode terminar uma frase, quando a pessoa quer terminar a vida, mas escolhe continuar, que é a vírgula. Significado profundo quando aplicado ao projeto. Só para terminar essa palestra, eu vou contar uma história de superação. Uma história de uma pessoa aleatória que eu não vou identificar por respeito, certo? Mas muitas pessoas já sabem dessa história. Uma criança de 6 anos, com seu pai, simplesmente estava com ele em um certo ambiente onde ele frequentava. Ele foi ameaçado de morte por uma pessoa. A pessoa chegou e disse: vai morrer você e sua mulher. A criança ficou apavorada. O pai dessa criança tentou simplesmente acalmar a criança. No outro dia, a criança acorda eufórica, tentando encontrar o pai e a mãe. Quando ele vê a mãe, simplesmente ele fica alegre. Mas quando ele procura o pai, ele já adoece. Daí começou um transtorno de ansiedade. Porque ele não viu o pai, ele ficou ansioso para ver o pai. E o pai não estava. Então simplesmente essa criança foi crescendo com problemas psiquiátricos, sendo diagnosticado com um transtorno afetivo bipolar, sendo diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, sendo diagnosticado com fobia social. Fobia social, para quem não sabe, é pessoas que não conseguem falar em público, não tem como falar em público. Essa pessoa, de diversas vezes, de diversos tipos, de diversas tentativas, tentou suicídio por 3 vezes. Na quarta, essa pessoa, ela estava numa festa com um amigo, na festa de uns amigos. Isso foi um fim de semana em novembro. Ele estava alegre, estava feliz por estar com aquele amigo e aquela amiga. No outro dia, essa pessoa estava no parque de diversão, onde simplesmente ele estava alegre e feliz. E na segunda-feira ele estava prostrado em uma ponte para se matar. Ele queria acabar com aquela dor. Ele queria cessar aquela dor. E simplesmente apareceu, segundo ele, um motoqueiro, segurou ele, puxou ele e disse que ele não estava sozinho. Ele ficou internado, passou um bom tempo de sua vida com problemas e problemas e problemas. Essa pessoa ficou deprimida, não conseguiu falar com as pessoas. E recentemente ele perdeu uma amiga muito importante para ele, que sempre ajudava ele. Sempre. Então, mesmo em sua morte, ela ajudou um amigo que tinha fobia social e não conseguia falar em público. Simplesmente, ele se levantou no meio da igreja, na missa de 7º dia, e falou o que sentia sobre ela. E
desde esse dia, essa pessoa não teve mais medo de falar em público. Desde esse dia, essa pessoa está palestrando sobre sua vida. Essa pessoa sou eu. Então, gente, eu digo uma coisa a você. Há lá no fundo, uma luz. Uma luz. O suicídio nunca será a saída e a solução. Obrigado, a vereadora, por me convidar para fazer essa palestra. E agradeço, eu quero fazer um agradecimento rápido, vereadora. Pessoas em especial que foi essencial na minha revitalização de vida, né? Que foi o meu chefe, o meu amigo também, vereador Nadinho Figueiredo, que sempre me ajudou. A Diego, que muitas vezes me ajudou. E a Rosário, que é a mãe da minha amiga. Oh. Obrigado, viu, gente? Sem palavras para agradecer o testemunho de Amauri, né, nessa brilhante audiência. Eu sou muito emotiva, muito surpresa com a presença da mãe, né, que aqui se encontra nessa audiência. Se sinta abraçada por mim, Rosália. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Gostaria de lhe dar um abraço.